Jorge, quais são os caminhos, né, para se contratar um bom seguro? Quais os cuidados que esses nossos amigos síndicos devem ter no momento de contratar um seguro, né? Além de ter um bom corretor, né? Bom, Carlos, o primeiro caminho, como eu falei agora há pouco, é você conhecer o teu prédio, em todo sentido. Se ele tem riscos de incêndio iminente, riscos de queda de elevador, risco de transeuntes que circulam por o prédio com entregas, com esse tipo de coisa, risco de cachorro do zoonômino mordendo alguém, risco de funcionário ser agressivo com as pessoas e chegar até em vias de fato, isso não é incomum. Você tem que pontuar, sentar com muito carinho e elencar essas possibilidades de risco que estão inseridas na sua gestão, no seu condomínio. Aliás, o síndico não vê isso pelo risco, ele vê pelo patrimônio dele também, que uma das unidades é dele, talvez aquele seja o grande patrimônio que ele tenha. Então, saber que tipo de risco pode fazê-lo perder esse patrimônio, enquanto condomínio, enquanto unidade condominial, ou o patrimônio dele para suportar as demais unidades perdidas ou sofridas, ele tem que ter essa noção com muita clareza. Ele tem que se dedicar um pouco a isso, e isso usando ferramentas, Carlos, como você com a Condorisc, como a única que tem um gestor de risco que vai lá, avalia, levanta, faz relatório complementar a partir do seu, que o seu facilita muito o nosso caminho. A gente tem como fazer esse tipo de levantamento de risco. Na verdade, gente, o gerenciamento de risco ele tem algumas etapas que é bom vocês entenderem. O que é gerenciar um risco? O primeiro fator para gerenciar o risco, você tem que identificar. A gente chama de inventário de risco. E a gente tem uma equipe da empresa, a gente tem muito focado nos seguros industriais, o Carlos sabe bem disso. Eu tenho plantas que têm 5 mil homens trabalhando lá dentro, complexos industriais de 500 milhões, até 1 bilhão eu tenho de dólar, uma única unidade fabril. O meu time entra nessa planta e começa a olhar de todos os pontos possíveis com o pessoal da manutenção que os acompanha, engenheiro de manutenção que vai acompanhando. É interessante que quase todas as percepções de risco é o próprio profissional que dá as dicas, porque ele está lá dentro. Ó, isso aqui já pedi para trocar, não trocaram. Esse fio aqui é uma gambiarra que fiz provisória, não me deram dinheiro para comprar um novo transformador. Estou com o disjuntor sem disjuntor, está no direto. Você vai alencando esses riscos. Para você terem uma ideia, o que é identificar risco? Numa dessas plantas, identificamos 1.400 e poucos riscos numa única unidade fabril. Quando eu falo 1.400 e poucos riscos, eu vou dizer para você uma coisa, aqui tinha 3 ligações diretas sem disjuntor, são 3 pontos de risco, eram em locais diferentes, então tinha 1.400 e poucos pontos para serem trabalhados para o risco ficar menor. O segundo ponto, depois que você identificou o risco, é você analisar esse risco. Ele é iminente, ele é provável, ele pode ser evitado, ele pode ser consertado, ele pode ser evitado, até evitado, né? Então você começa a analisar o que você pode fazer com aquele risco, se eu tenho tempo, se ele é urgente, você vê um monte de coisa na análise do risco. O terceiro estágio é a avaliação de risco. Avaliar o risco é saber que potencial de perdas ele pode me trazer. Por exemplo, esses prédios que a gente tinha, se você fala que perda que vai trazer um risco, quando você fala que pega fogo num prédio de unidades habitacionais, o seguro vai repor o prédio. Mas, meu Deus, quanto tempo vai demorar isso? Onde vai morar essas pessoas? Os funcionários, como é que eu recolher os encargos sociais? Os compromissos que eu tenho de contratos de manutenção, contrato de serviço, isso vai continuar. E o incêndio não vai cobrir isso. Então eu tenho que entender o potencial de perda que cada risco desse pode vir causar. Nós temos profissionais para isso, temos metodologia. O Carlos fez esse curso com a gente, nós temos time. Na única somos em 2 Esquimera, em 150 do Brasil, nós temos 2 lá dentro. Então a gente tem uma equipe boa que entende isso. Então é o terceiro ponto, avaliar o potencial de perda que esse risco tem. O quarto ponto é avaliar a possibilidade e a probabilidade. Tem riscos que é muito possível, mas é improvável. E aí, além disso, ele tem esse potencial de probabilidade. A probabilidade é um fator importante na composição do preço. Quanto mais provável de acontecer, mais iminente é meu risco. E às vezes o risco pode ser pouco frequente, mas quando ele vem, ele destrói tudo. É uma queda de avião, por exemplo. Então ele tem que saber combinar a probabilidade com o potencial de perda embutida. Esse é o quarto ponto que você faz as suas análises. E isso vai definir uma escala de prioridade dos meus riscos. Quais são os mais graves, os menos graves. Você tem uma ideia, Carlos, nessa indústria que eu uso como exemplo, dos 1.400 itens, isso é impressionante. Quando o seu condomínio fizer isso, você vai perceber esses riscos e vão eliminar ele com muita facilidade. Dos 1.400, Carlos, mais de 1.000 riscos foram eliminados no ato da inspeção. Normatizando procedimentos, orientando que se troque já esse disjuntor, desliga essa chave, não liga enquanto não colocar esse disjuntor, vai buscar o disjuntor agora, são coisas muito pequenas. 1.400 foram eliminados dessa forma, Carlos. 1.000 foram eliminados dessa forma. Dos 400 que sobraram, 350 deles foram resolvidos no tempo da manutenção, naquele mês seguinte. Ela se dedicou àqueles fatos que eram mais importantes, sem
acréscimo orçamentário. As verbas de manutenção eram suficientes para consertar esses reparos, sobraram 50, cara. Desses 50, 40 eram verbas irrisórias, que só qualquer gerente aprovaria esse orçamento, e apenas 10 eram riscos poderosíssimos que deveria exigir uma inserção, uma definição mais séria com o presidente, com o CEO, com alguém que tenha o domínio da posse, o domínio da responsabilidade com esse seguro. Então, esse exercício, com esses 4 pontos que eu falei, que é o 5º ponto que eu vou dizer, é o tratamento. Que tratamento eu vou dar a esse risco? Eu vou eliminar. O tratamento pode ter várias fontes, eu posso eliminar um risco. Por exemplo, eu tinha uma indústria de peças no passado, e eu tinha lá, fazia lanternas de automóveis, e a lanterna tem um soquete metálico dentro. Eu não era um grande produtor de soquete, eu fazia para minhas lanternas. Meus sócios achavam que devia fundir essas peças numa prensa interna para fazer economia, e nós tínhamos uma prensa, e o risco é muito grande, Carlos. Uma prensa pode cortar uma mão, pode lesionar uma pessoa, o risco é muito grande. E segundo, eu não tinha uma prensa de última geração, ela tinha uma baixa produtividade, então eu tinha o risco e uma baixa produtividade. E eu tentei convencer meus sócios, mas eles são corporativistas, achavam que não valia a pena dar esse lucro para alguém. Vamos fazer as contas? Aí pegamos o preço que a gente gastava, vamos supor que fosse uma moeda, gastava R$1 para fazer essa peça, estou chutando algum exemplo. E aí nós chamamos algumas empresas para fazer isso para a gente. Eu fiz essa peça por 12 centavos. A minha máquina fazia 1000 peças por dia. Essa prensa fazia 1000 peças por hora. Por hora nada, por minuto. Ela tinha uma rotação muito grande. Segundo, a qualidade da peça era muito superior à minha. Terceiro, eu não tinha que fazer estoque de capital de giro, não tinha que ter prensa, gente, não tinha risco de lesão. Eu acabei com esse risco e dei lucro. Então, às vezes, tem coisa que você faz no prédio, que está dentro do prédio, você pode passar para terceiros. Por exemplo, serviço de portaria, uma empresa que tem portão digital. Você não tem gente, você não tem risco de pessoas. Não estou contra profissional, não, mas eu estou falando que são caminhos para você ver que tratamento de risco você pode fazer. Você pode eliminar riscos. Você pode eliminar risco. Outra coisa, eu não posso eliminar, mas eu posso fazer o risco ser menor. Cria uma proteção, sabe? Cria um sistema, alguns têm geradores de verificação do óleo, verificação da exaustão do exaustor. Eu começo a ver que está faltando. Isso eu posso fazer. Eu posso fazer menor o risco se eu controlar por uma câmara de respiro. Eu posso fazer coisas que fiquem menor esse risco para os meus moradores, para todo mundo. Eu posso pôr válvula que desliga ele na temperatura muito alta, no giro muito elevado. Então, tem uma série de coisas que eu posso fazer para fazer menor o risco. Dizem que a terceira coisa é você terceirizar. Terceirizar foi o que eu falei da prensa. Porque alguém fala, e eu tenho criticado muito esse discurso, que fazer seguro é transferir o risco. Não use essa linguagem. Se fazer seguro fosse transferir risco, ninguém morria, só morria a seguradora, que fazia um seguro de vida, que vai morrer a seguradora, transferir o risco para ela. Não é bem assim. O seguro vai trazer um retorno financeiro quando o fato danoso te provocar perdas. Na intensidade plena da perda ou na intensidade que você pode pagar. Eu não posso pagar uma perda total, mas eu posso pagar uma perda parcial e proteger para que ela não ocorra no total. Isso são franquias que eu falo. São valores LMI, limite máximo de indenização. Embora o prédio vale 50 milhões, eu não vou ter nunca um tombamento completo. É um prédio novo. Eu vou fazer um seguro declarando valor em risco de 100 milhões, mas eu quero segurar 10. Então o LMI no máximo é 10. Então fechamos o cerco do risco. Quando você faz isso, aqueles 1.400 riscos, você está dominando a situação. Os seus objetivos serão perseguidos com muito mais facilidade. Poucos agressores vai perturbar a tua paz, vai pôr em risco o patrimônio dos seus moradores, vai pôr em risco o RC do síndico, vai provocar lesões nenhuma. E tudo isso, então vai ter estrago mínimo. Então você tem economias no composto total, porque você sabe que risco é esse, sobre que tratamento fazer a cada um deles. Você comprar seguro, Carlos, sem saber disso, é como eu chegar num seguro de automóvel e falar, eu tenho aqui seguro, se seu carro for sequestrado e for abduzido para Marte, está coberto. Seu carro sair voando, ele está coberto. Você vai comprar coisa que você não precisa, porque o segurador tem um prazer enorme de vender risco que você não tem, porque você não vai ter sinistro e vai levar prêmio para ele. E quando você leva mais prêmio de coisa que você não tem, ele ganha dinheiro com risco menor. Ele protege o risco maior, que é o incêndio, por exemplo, com coisa que você não vai incorrer jamais na tua vida, está pagando por isso. Então, não adianta comprar seguro pronto, seguro pacote. Você busca o seguro para proteger o risco que você quer proteger, e na intensidade que você quer proteger, e na capacidade financeira que você tem de comprar esse seguro. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de dar um like e compartilhar com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber notificação toda vez que um novo vídeo for lançado. Até o próximo vídeo.